doido aí, não. Ó Senhor Jesus. Hoje eu trouxe essa Bíblia aqui, hoje eu vou usar. Toda vez que eu a trago, não uso. Achamos? Efésios. Nós estamos chegando aí a mensagem de número 23 do alimento diário. Deus é amor. Os irmãos conhecem? Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo de número 18, é o que intitula a mensagem de hoje. O título da mensagem está aqui, né? Mensagem 23. Encher-se do Espírito. Esse encher aqui é receber. É diferente da forma que, às vezes, a gente acha que acontece algumas coisas, a gente fica cheio delas, né? Mas aqui é para ser suprido do Espírito, para ser preenchido. Então, achamos aí Efésios 5,18? Só eu que não achei aqui. Peraí, misericórdia para mim aqui. Eu abri uma lá e esqueci da de cá. E essa aqui Então vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa versão aqui não fala muito diferente não, tá? Mas, só para contextualizar mesmo, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Viu que há uma diferença harmoniosa aqui? Bom, irmãos, nós estamos numa era da vida da igreja muito especial. Está acontecendo muitas mudanças. E se nós não abrimos o nosso coração para o Senhor, pode acontecer que a gente se perca num determinado momento. Todas as ferramentas que nós temos recebido nesses últimos dias é para intensificar essa proporção do Espírito na nossa vida. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, às vezes a gente confunde um pouquinho a base da vida da igreja. A base da vida da igreja é o nosso viver familiar. A nossa vida familiar, ela tem que estar munida da presença do Senhor. E aí, o nosso viver social. As reuniões vão ser um resultado disso. É o contrário do que a tradição, a liturgia, a religião nos ensinou. No passado, a reunião a gente chegava de um jeito. Chegava em casa, virava outro. Então isso é muito sério. O risco é muito grande. Porque o que nós temos de reunião? São 3 reuniões na semana. Reunião de quarta-feira, que é a reunião de oração, que ainda tem poucos irmãos que vêm. Reunião de hoje, caráter ministerial, e a de amanhã, que é a do Partir do Pão. Então, assim, eu estava tentando mostrar isso para minha filha hoje. Por que eu venho para a igreja? Por que eu venho para a reunião da igreja? Irmãos, estar junto de vocês é segurança para mim. Eu sou guardado. É como se o Senhor, novamente, Ele me mostrasse qual é o objetivo da minha vida nessa terra. Se eu perder esse viver, essa comunhão, essa esfera, para onde que eu vou? Para onde iremos nós? Então, nessa semana, essa questão do Espírito, ela foi muito enfatizada no que diz respeito à direção de Deus para nós. Igual, o primeiro subtítulo foi: a palavra é quem faz a obra de Deus. Então, nós sim, fomos chamados para servir ao Senhor, não é isso? Tecnicamente, nós é que vamos fazer a obra de Deus. Por meio de Jesus, a obra de Deus foi concluída aqui no Novo Testamento. Aliás, iniciada no Novo Testamento. Então, através da vinda do Senhor Jesus, iniciou-se a obra do Novo Testamento. E ele, de unigênito, se tornou primogênito. Então, abriu a porta para todos aqueles que crerem. Então, a porta é aberta para todos nós. Mas aí vem um detalhe. A nossa posição. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, nós vimos lá no alimento diário,
O irmão Pedro, ele usou o versículo de número 6, mas eu gostaria de iniciar aqui no versículo 1, que aí a gente absorve melhor essa passagem, né? Então veja bem, nós estamos vivendo dias muito difíceis, tá, irmãos? Por que eu falo isso? Eu não sei como é que é a experiência dos irmãos, não, mas tem hora que dá um cansaço de tanta coisa, tanta informação. Toda hora vem um negócio, você não sabe o que é fake news, o que não é. E não é só no âmbito material, mas também na esfera espiritual. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a única forma de nós reagirmos positivamente dentro daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, que não é isso que a Bíblia fala? Que Deus tem preparado algo para nós. Então, se nós não exercitarmos o Espírito, nós não vamos conseguir absorver. E a nossa vida não vai mudar. E nós acabamos de louvar, nós temos óleo nas lâmpadas. Mas e a proporção desse óleo? Será que consegue nos manter? Bom, aqui, o versículo 1 fala assim, Evangelho de João 14, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também no Senhor Jesus. Pois na casa dele, na casa do Pai, muitas moradas. Se assim não fosse, ele não teria dito para nós. Mas ele veio para preparar lugar. Aqui, pois vou preparar-vos lugar. Esse lugar já foi preparado ou não? Já foi preparado. Já foi preparado para nós. Nós estamos nele ou não? Nós estamos nele. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Mas aqui o Senhor já está falando da sua volta. Para que onde eu estou, estejais vós também. Mas hoje o Senhor não está dentro de nós também? Está ou não? Está, né? Aquele irmão que teve aqui semana passada, ele fez uma pergunta para mim sobre aquela questão do versículo que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Aí eu falei com ele, passei uma visão para ele. Você sabia que você não está sozinho mais? Mas tem mais 3 pessoas dentro de você? Tem o Pai, tem o Filho e o Espírito. Está vendo, irmãos? Como que abriu as coisas para nós? Bom, aí ele continua aqui, E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí vem Tomé, nós conhecemos bem, né? A dificuldade que ele teve de absorver, de receber o testemunho dos discípulos quando eles falaram que Jesus tinha estado com eles. Por quê, irmãos? Os irmãos lembram? No momento da comunhão, ele não estava presente. Então, isso aqui fica uma orientação para nós. Nós hoje temos o Senhor dentro de nós. Na nossa casa nós temos o Senhor. No ambiente de trabalho nós temos o Senhor. Nas reuniões da igreja também temos o Senhor. O fato é, nós precisamos viver dentro dessa esfera espiritual, com essa visão espiritual, para que o Senhor possa nos usar e manifestar por meio de nós o seu poder. E aí, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse versículo eu tenho aplicado ele assim para mim. O caminho, nós sabemos que nós temos um ciclo a ser traçado aqui nessa terra, né? Ou seja, nós temos um caminho para traçar. Se nesse caminho nós aplicarmos a palavra da verdade, o resultado vai ser a vida de Deus, o poder de Deus e a manifestação de Deus. E aí, baseado nesse princípio, tem um outro aspecto da palavra da verdade que precisa acontecer conosco para que ela possa produzir aquilo que é, então, de fato, a vontade de Deus. Tiago, que às vezes eu vou falar assim, mas por que não está acontecendo comigo? Por que eu não estou sentindo? Por que as coisas não estão mudando comigo? Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. E esse versículo, ele até nos aproxima ainda mais
do que nós vamos desfrutar, né, nessa reunião. Achamos? Vamos lá. Ó. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, eu tenho que me preparar. E para receber essa palavra, a fim de que ela produza essa transformação dentro de mim, eu preciso despojar. De toda, de tudo. Impureza, maldade, acúmulo de impureza. Ao longo dos anos, né? Por isso mostra, né, essa questão do Espírito, de encher-nos do Espírito. A única coisa, irmão, que tem o poder de renovar a nossa vida é o Espírito. Por natureza, nós vamos envelhecer. Nós ficamos velhos. Até no nosso conhecimento da Bíblia, nós ficamos velhos. Até nas reuniões, nós ficamos velhos. Nós não conseguimos desfrutar. O que impede você de desfrutar? Nada. Mas tem uma coisa, o Espírito. Toda vez que fala do Espírito, eu só lembro de um grupo de pessoas, de 12 irmãos, líderes, foram enviados para a boa terra. E eles foram enviados com uma missão de ver o que estava lá. Irmãos, eram todos experimentados, não eram crente fraquinho, não, eram líderes, irmãos de frente, vamos falar assim, irmãos responsáveis, o termo que vocês quiserem usar, eram irmãos que conheciam, eles sabiam que estavam ali. Mas veja bem como que a Bíblia é gostosa. E 2 deles, só 2, e o nome, Josué e Caleb, a gente grava até o nome. A Bíblia fala assim, neles houve o espírito diferente. O Espírito é o que impulsiona, é o que motiva, é o que muda a nossa esfera, a nossa condição. Por isso que Jesus, ele veio nessa terra, passou por todo um processo humano, morreu e ressuscitou para se tornar esse Espírito para dar vida para mim e para você. Essa porção tem que ser tomada diariamente, porque se eu não tomar, aqui ó, ao acúmulo de injustiça, as impurezas. Irmão, a impureza está solta aí, ó. Todo lugar. Seja no meio político, no meio social, os meninos nossos que estão na escola, na faculdade, os que estão na faculdade, então, que guerra, que conflito, que confusão. Mas, para nós, tem essa fonte rica dentro de nós. Mas aí eu preciso atentar para o que está me motivando. E aqueles algo que era positivo, algo que era claro diante dos olhos de Deus, eles não conseguiram ver. Se eu não exercitar o meu espírito, na minha casa, com a minha esposa, com os meninos, com os irmãos, com as pessoas, Deus vai me mostrar algo que eu não vou conseguir ver. E aí a minha situação vai ficar conflituosa. Eu vou perder até mesmo a noção de direção. Como foi o caso lá do Tomé, que ele não sabia para onde que ele ia. E ele perguntou isso para o Senhor. O Senhor já tinha deixado claro. Bom, voltando lá, vamos voltar no Evangelho de João, capítulo 7. Tem 2 versículos aqui, muito fortes. Gostosos de a gente ver. Os irmãos conhecem esse versículo. Talvez a gente ache que não precisa dele, né? Mas eu não, desde quando eu me converti, eu sempre... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 7, não é 8, tá, irmãos? É 8, perdão, é 8, tá? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí vem o 32, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo dia nós estamos precisando de libertação. Todo dia. E muito mais hoje. Como Hebreus mostra lá repetidamente, 3, 4 porções ali, no início de Hebreus, fala assim, ó, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas para ouvir o Senhor, eu preciso me preparar.
Se eu não me preparar, eu não vou conseguir ouvir a voz do Senhor. Eu vou ouvir os irmãos falando, vou ouvir as coisas acontecendo e vou ver as coisas acontecendo, mas mesmo assim, interiormente, eu vou ficar estagnado. Por isso que a gente precisa da ajuda da palavra, porque ela traz, paralelo a isso, a graça de Deus, que ou seja, é o dispensar de Deus para dentro de nós, que é o que a gente viu lá no versículo 6 aqui do Evangelho de João 14. Que o Senhor, Ele quer se dispensar, Ele quer dispensar vida para dentro de nós. Irmãos, a morte, ela está muito intensa, ela está muito rápida, ela está muito agressiva, para tentar apagar o espírito dentro de nós. E o diabo, ele não vai diminuir os esforços dele, porque ele quer matar a essência de vida que está dentro de você, ele quer matar. Quando ele apagar esse espírito aí em você, ele tirou a essência de vida, aí ele vai te roubar, vai te levar para qualquer outra coisa. Às vezes até aparentemente para uma coisa que você acha que é de Deus, não sei. E aí o que ele vai fazer na sequência? Destruir. Essa é a função dele. Mas graças a Deus, o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. Aí aqui pertinho mesmo, no capítulo 7, o versículo fala assim, ó, é o 38, tá? Tá vendo como é que está ligado à fé? O primeiro aqui, ó, ele falou para os judeus, não é isso? Se permaneceres na minha palavra, quem permanece é quem crê. Se você não crê, não vai permanecer. Então, tá vendo aonde que está a base para nós? Aí o versículo 38, ele continua, ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, mas hoje ele já foi glorificado, e o Espírito está dentro de nós, para fluir como rios de água viva. Você precisa desse rio, mas não apenas você, mas as pessoas também que estão à sua volta. Todas elas precisam desse rio, que é essa porção do Espírito que está dentro de nós. Isso aí, irmãos, vai nos fazer dispensar essa graça de Deus, essa presença de Deus. E a gente viu na semana passada, se a gente for pegar Efésios, nós temos lá, a primeira coisa que veio para nós é o dispensar da graça. Com a graça vem também a palavra da verdade. E a palavra da verdade nos leva para onde? Para o amor de Deus. Ele mostra o motivo. Por que você está aqui? Porque Deus te amou. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom. Porque eu escolhi, eu estou aqui e tal. Tá bom. Alguns irmãos viram aí nessa semana, alguém postou lá no grupo da igreja lá, um diretor do grupo da Unimed, né? Irmãos, o depoimento dele é muito forte, né? Às vezes a gente fala que o que precisa acontecer na minha vida para eu despertar para essa graça que foi dada para mim, para esse poder que foi dado para mim, para essa de vida que está dentro de mim. Bom, e aí, uma vez que a gente recebe a verdade, ela nos leva para o amor. Aí o Celso uma mensagem, né, falando sobre o amor de Deus. E na semana passada o Nilton aí, do amor, nós temos o quê? A luz. Aí nós somos iluminados por quem? Por Deus. Para não vivermos nas trevas. Não estamos inseridos nas trevas. Por isso que o versículo 17 aqui, ó, 17, deixa eu ver aqui, é Efésios, o anterior aqui, ó, ao que nós lemos, não, acho que é o 16, deixa eu ver aqui, só confirmar, tá, irmãos? Vou falar versículo torto aqui não, vou falar o certinho. Aí ele fala de uma condição clara que precisa acontecer conosco. Efésios 5, 14. Aí, ó, estava lá, ó, o negócio é o 14. Aí fala assim, ó, desperta, ó, tu que dormes. Irmão, nós temos que sair da sonolência. Levanta-te de entre os mortos. O que nós estamos vivendo hoje, numa era hoje, que nós estamos vivendo nesses últimos dias, era de muita morte, muita coisa negativa, né? Está aí batendo os nossos olhos o tempo todo. Quantos conflitos, quantos questionamentos, quantas situações. Mas nós temos uma convocação dada para nós na semana passada e está dentro do nosso espírito desde o dia que nós cremos. Na verdade, semana passada foi só uma puxada, né? Uma fisgada. Mas todo dia eu preciso despertar dos mortos, levantar dos mortos, despertar de todo sono, de toda passividade, de toda aparente comodidade.
A modernidade hoje é tudo para deixar a gente muito tranquilo, muito cômodo. E aí nós demoramos a reagir. Bom, mas o Senhor, Ele quer trazer ainda mais, através da luz, de iluminar os olhos do nosso coração, Ele quer também trazer essa fonte rica desse Espírito dentro de nós, para que através do Espírito dele em nós, Ele possa se mover e alcançar aqueles que ainda não receberam essa graça. Por isso que Efésios, aqui ó, capítulo 5, Paulo, ele faz um encorajamento aqui ó, no que diz respeito a conhecer, qual é o desejo de Deus, o que Deus quer de mim. Às vezes você tinha que perguntar isso, né? Eu não sei se é assim, mas eu pergunto para o Senhor. Desde as primeiras idas, quando eu saí da usina, a forma que eu saí da usina, foram muitas coisas que aconteceram. E eu tive que me deparar com essa pergunta assim. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí, irmãos, cada hora passava um tempo diferente, uma situação diferente, meu Deus. E eu tinha que perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí Paulo, ele fala isso aqui, ó, versículo 1, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que cuidado, né? Para imitar Deus, eu preciso sentir esse elo com Deus, de que sou amado. Igual amanhã, tem um partido do pão. Se nós estivermos aqui amanhã, que eu creio que vamos estar, por que nós estaremos aqui amanhã? Aliás, porque foi dada a chance de estarmos aqui amanhã, por causa da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não termos sido consumidos. Por isso nós, versículo 2, ele fala assim, ó, aí uma vez, como filhos amados, andar em amor, como também Cristo nos, e se entregou a si mesmo, por mim e por você, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o Senhor, Ele já mostrou um princípio para nós, Ele se deu por nós. Então nós temos essa oportunidade, né? O capítulo 4 aí de Efésios, aí Paulo ele fala de uma forma ainda um pouco mais forte, mais abrangente. Aí ele faz um rogo. Ele fala assim, ó, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Cada um de nós aqui, irmãos, o Senhor tem uma vocação para nós, tá? Cada um de nós. Mas se nós não recebermos esse fluir dele dentro de nós, diariamente, essa vocação pode se perder. E a gente não ter uma realidade no nosso viver. Bom, aí ele continua. Ele mostra os princípios para vivermos conforme essa vocação. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar aqui é o cuidar. Cuidar uns dos outros em amor. E esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que vai manter a paz entre nós? Igual a gente canta aquele hino, né? A paz entre os irmãos, né? Mas o que vai manter essa paz? Não é só o, né? Mas tem a fonte, o Espírito, que precisa mover dentro de nós e nos levar a conhecer a abrangência da vontade de Deus, para que assim nós sejamos introduzidos dentro dessa esfera. Efésios 1 aqui, ó, versículo de número 11, ele fala assim, ó, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então vamos lá. Quanto da minha vida eu tenho sentido que a vontade de Deus tem sido introduzida ou aplicada nela, em meu viver? Quanto dessa vontade? Lembrando aí da proporção que nós temos, né? Porque as reuniões é um período pequeno que nós temos, mas nosso viver, o que Deus espera de cada um de nós, através do nosso viver, do testemunho que damos, daquilo que pregamos e falamos, que é o que Deus deseja, que cada um de nós dê
esse segmento. Lembra lá aquele Jesus falando para os judeus que haviam crido nele? Queria que também nós, cada um de nós, sejamos esses dispenseiros, esses dispensadores da graça, como foi mostrado essa semana. Bom, Romanos, capítulo 12, nós conhecemos também esse versículo, bastante. Esse versículo aqui nós conhecemos bastante. E eu creio que os irmãos têm, né, a gente tem ouvido muitas palavras, né, atuais. A gente até nem... vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, como que vai ser, porque hoje a gente tem uma mescla do alimento diário e tem também a prática da palavra, da imersão, né, que tem ocorrido também, simultaneamente. Então, assim, falta de palavra, falta de mensagem, nós não estamos, mas nós precisamos atentar para a posição que nós vamos tomar. Por isso que aqui o versículo 1 fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso melhor serviço, né? A tradução, né? Então, deixa eu ver se essa versão aqui muda um pouquinho aqui, talvez não. Romanos 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. A forma dele falar aqui, né? É o melhor serviço, né? Agora vejam bem aqui. Eu preciso me apresentar. Quando? É isso que a gente tem que perguntar. Eu valorizo muito essa palavra de imersão no alimento diário, que é dada para a gente todo dia. Antes de se levantar, aliás, assim que se levantar, né? Antes, né? Assim que se levantar, né? Antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. E ao fazê-lo, jogue despojando, né? Toda impureza, todo medo, toda tristeza, toda angústia, toda dúvida, todo tumulto, todas as coisas antigas, e invoca profundamente o nome do Senhor, né? Fazer isso o tempo todo, né? Lá encoraja a gente a fazer o tempo todo. Olha que esfera gostosa. Então, quando a gente pratica isso, irmãos, há uma mudança, há uma transformação, e uma renovação na nossa vida. E aí a gente consegue, então, não apenas receber essa graça, que traz junto com ela a verdade, o amor, a luz, mas o Espírito também, ele vai borbulhar em nós, e vai mudar tudo em nós, e por meio de nós, onde nós estivermos. Mas aí nós temos que tomar essa posição. Precisamos pedir ao Senhor para fazer isso conosco. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, olha que coisa gostosa. Quando a gente fala do Espírito, não tem como não esquecer, ou esquecer desse versículo, né? Gálatas 5, 16. Ó Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. A nossa guerra está aí, ó. A nossa luta aí, ó. Eu creio que eu não vou ter tempo, mas só para a gente, lá em Lucas 21, tem um laço que hoje está na humanidade inteira. Esse laço, ele quer pegar nas 3 esferas. Ele quer pegar a carne, que é as consequências da orgia. Ele quer apagar o espírito com a embriaguez, tirando a sobriedade espiritual. E quer também apanhar a nossa alma com as coisas desse século, as preocupações das coisas dessa era. E lá fala que tem como a gente escapar disso aí. E a forma de escapar é vigiar todo o tempo. Fazendo o quê? Orando. Quando nós oramos, nós estamos aonde? Na presença do Senhor, não é isso? Nós não exercitamos o Espírito, invocamos o Senhor, exercitamos o Espírito. E aí ele veio para dentro de nós. E aí fala para todo o tempo. Agora,
vejam bem como que o diabo, a estratégia dele, o laço do diabo, que é o que está na humanidade, é lançado e começa de fora para dentro, porque começa pela carne. Mas Tessalonicenses mostra para nós que o nosso Deus, ele nos santifica de dentro para fora. E ele quer nos santificar em tudo. E ele começa no espírito. O espírito, alma e corpo. Sejam conservados. Aí vem um detalhe, irmãos. Nessa absorção do espírito, no viver no espírito, o nosso ser vai ser conservado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Aí nós vamos estar preparados para a vinda dele. Então hoje, os irmãos, eu creio que alguns irmãos devem ter assistido hoje a comunhão do Pedro lá com o PAC. E o Pedro, ele usou, né, de uma maneira bem assim, objetiva, todas essas ferramentas que têm sido dadas para nós, todas, de alguma maneira, irmãos, nós podemos usá-la e vamos precisar delas. Tem a armadura de Deus, né? A armadura de Deus nós já sabemos. Mas todas essas ferramentas, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o grito de guerra, tem hora que tem que fazer, não tem jeito não. Tem hora que a gente precisa. Eu mesmo já, Senhor Jesus, no dia que eu estava vindo da estância mesmo, com a conferência com os irmãos com o ônibus, né? Aquele lado aquele quadro que eu te falei, comentei com você, daquele caminhão que estava, né? Dali para frente, eu comecei a praticar ali. Um grito de guerra meu ali, ó. Só não fiz muito alto para os irmãos não assustarem, né? Falei, o motorista ficando doido. Aí do carro me pedi para tirar eu de lá do volante e colocar o outro no lugar, né? Irmãos, nós temos todas essas ferramentas para nós usarmos, para nós aplicarmos na nossa vida, junto com os irmãos, nas saídas para a pregação do Evangelho, que é onde a batalha ainda é mais forte. Nós temos tudo nas nossas mãos. E nós precisamos simplesmente dar liberdade ao Senhor para Ele poder se mover por meio de nós. Aqui, Efésios, está pertinho aqui de Gálatas, nós acabamos de ver, o capítulo 5, versículo de número 15. Mas já estou lá em Filipenses, olha onde que eu fui. Efésios 5, 15. Aí ele fala assim, olha, portanto vede, prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Nesse mundo, com tudo isso está acontecendo à nossa volta, o que vai trazer sobriedade para nós? Então aqui está sendo feito um chamado. Olha, Éder, veja como você está andando. Veja como você vai andar. Como você vai enfrentar essas situações que estão à sua volta. Isso que está mostrando aqui, ó. O andar, é só a gente voltar. Lembra que lá em João nós vimos a questão do caminho? É a mesma aplicação. Podemos usar a mesma colocação aqui. É o nosso viver. O andar é o nosso viver. Mas aí, como que nós temos que fazer? A primeira coisa aqui, ó, ele fala, não andar como necios, como quem não tem direção. Nós temos direção. Temos o falar profético que está aí nos direcionando. Mas sim como sábios. E aí vem um segundo aspecto. Remindo o tempo. É o caso que nós não sabemos quanto tempo temos. Mas, segundo lá a declaração do Gugelmin, que é o diretor lá, né? Ele falou assim, teve uma hora que ele falou assim, olha, ninguém sabe que hora que vai ser chamada a ficha dele, né? Ele usou esse termo. Porque é a situação que está acontecendo com ele lá, né? Ele está com uma determinada situação de saúde. Bom, remindo o tempo. Por quê? Os dias são? Então, peraí. Tem um negócio aí, ó, o tempo está contando o contrário, tá vendo? A gente espera sempre dia bom, né? Mas os dias são maus. Aí o versículo 17 fala dessa forma, ó. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aí a gente pergunta assim, qual que é a vontade do Senhor? Uma pergunta
bem objetiva, bem direta, fácil de responder. 1 Timóteo, vamos lá. Capítulo 2. Essa é que nós conhecemos, né? E tem aqui o Senhor Jesus ainda mostra para nós também. Mas primeiro nós vamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja e chegue pleno conhecimento da verdade. Quando a gente, o Pedro mostrou, né, para a gente esses dias também, né? Quando você ora para a pessoa ali na rua, você dá para ele a salvação. E quando você passa o livro para ele, ele consegue adquirir um livro, aí você está passando o reino, o evangelho do reino, que é a chance dele conhecer ainda mais aquilo que aconteceu com ele. E aí ele vai conhecer a vontade de Deus igual nós conhecemos, que deseja não apenas salvar o homem, mas ele quer que o homem cresça, para governar com ele no mundo que há de vir, irmãos. É isso que nós estamos vivendo na vida da igreja. Nós temos que ter, está vendo como que a gente precisa ser renovado? Nós temos que ter essa visão. O que eu estou fazendo aqui essa noite? Eu estou sendo aperfeiçoado para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. É isso que ele quer comigo. Trabalhar em mim esse governo, essa autoridade, essa propriedade. Se não, aí eu vou ficar com a mesma pergunta que os meus filhos, um dos meus filhos um dia me fez. Papai, mas crente é tudo igual. Crente é tudo igual. Falei, rapaz, nos olhos da gente pode até ser, mas nos olhos do Pai, né, não é mesmo? E nós estamos numa esfera privilegiada. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no que diz respeito a essa vontade, ele fala assim, ó, é o capítulo João 5, deixa eu ver aqui, João 5, acho que é isso mesmo. Versículo 30. Ó Senhor Jesus. Por isso nós precisamos exercitar o Espírito, irmão, senão a gente vai ficar limitando Deus, né? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, Senhor Jesus, e aqui o capítulo 4 está aí pertinho também, ó, tem um versículo 34 que é gostoso também, ó. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Para ver o que Deus de fato está desejando de cada um de nós. Por isso há essa necessidade de nós estarmos vigiando o tempo todo, usando o falar, a palavra que o Senhor tem dado para nós, essa questão do falar profético, a imersão na palavra. Nós não podemos pegar a Bíblia mais de forma superficial. No passado, né, os irmãos lembram quando começou a questão de orar e ler? A gente orava o versículo praticamente para o irmão que estava na frente de você, né? Era assim que a gente fazia, irmão, nós aprendemos assim, ué. Mas depois foi mudando, né? Agora, essa questão da imersão, eu não oro para lá, eu oro para cá. É aplicar para mim. E nós temos essa liberdade de usar tudo isso que tem sido dado para nós. Então, a experiência de cada um de nós, ela precisa ser contabilizada todo dia. Então, vai depender da nossa posição. Posição de quê? De consagração. Eu vou acordar amanhã, peraí. Que dia que foi? Foi segunda-feira, né? Segunda-feira. Toda segunda-feira é um desastre para todo ambiente de trabalho. As pessoas vêm de um descanso, chega na segunda-feira de ressaca de sono, e as outras não vou falar de quê, mas chega lá, né? Lenhado, né? Aí, na segunda-feira lá no hotel, Nanis, com as meninas, rapaz, as meninas estavam, parecia que elas tinham saído de uma senzala. Eu falei com elas, gente, debuiaram vocês no couro, hein? Menino do céu. Teve uma lá que chegou praticamente arrastando. Eu falei, Jesus. E aí, irmãos? Arrancar essas meninas para orar, para cuidar delas. E aqui, ó,
Depois você puxa a orelha do Wellington, tá, Ananias? Aquele bandido falou para eu ir lá, ele mesmo não aparece, não. Safado, viu? Puxa a orelha, tá de quê? Mas essa férias dele é eterna. Mas não aparece? Tem uns 6 meses que eu não vejo a cara do Wellington. Aí ele fica assim, eu vou lá, pastor, eu vou lá. Vai aonde que vai? Aonde eu não sei que vai. Difícil, né? Mas aí, irmãos, a gente vê assim, a luta para tirar, e são assim, olha, e quando a gente chega lá, quando eu chego lá, cada uma pega a Bíblia, elas pegam a Bíblia. Mas você vê o cansaço, né? A dificuldade. E aí, tem que ter um grito de guerra. Tem que ter uma oração mais forte com elas. Mas primeiro, lógico, a gente passa uma visão, ouve elas um pouco, encoraja, e aí, porque não pode demorar muito também não, senão a Ananias chama a atenção nossa lá que está demorando demais. A Ananias fica vigiando a gente, vocês acham que não, né? Deixa quieto, viu? Gostoso demais. É bom demais, irmãos, é muito bom, né? A gente ter essas experiências assim. Mas aqui, Efésios, eu vou pegar nessa versão aqui, Efésios capítulo 5, o versículo de número... Deixa eu pegar aqui. Versículo de número 18. Já vamos pular aqui para frente aqui, tá? Aí, bom, nós já lemos, né? Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então, olha bem, o Espírito ele não vai te encher forçadamente, não vai ter jeito, tá? É diferente das coisas deste mundo. As coisas desse mundo nós vimos, é um laço. Igual minha filha agora que está na fase aí da escola, né? Aí ela está nessa fase de adolescência. Para quem já teve filho adolescente e para quem vai ter, prepara. Que não é fácil, não. E tem argumento. E os meninos têm argumento. E puxa a gente, né? Mas aí, a gente vê como que o laço desse mundo fica tentando sugá-los. Por coisas que aparentemente são razoáveis, mas são humanas. Por isso que nós precisamos permitir que o Senhor também nos encha com o Espírito, porque senão nós podemos ficar limitados em coisas humanas, características, e por aí vai. Mas, o versículo 19, ele fala assim, como que eu vou me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O Pedro até falou que no original isso aqui está um pouco mudado, né? Não é esse posicionamento, não. Mas veja bem, eu acho que nessa versão aqui que está diferente. Deixa eu ver aqui na Efésios aqui, 5 na atualizada. Eu acho que essa daqui já está bem alinhada. Efésios 5 aqui, 18, que está na versão atualizada. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Tá. Agora, os irmãos, vocês tiveram a curiosidade de ver, naquela época aqui, não tinha Bíblia igual nós temos hoje. Como é que fala? A edição, a imprensa? Como é que fala? Eu não sei se é esse termo certo, mas só veio no século, parece que século XVI, né, os livros impressos, né? Não tinha os pergaminhos que ficavam com alguns lá os judeus lá nas sinagogas, né? Não eram todos. Agora vocês imaginam aqui, irmãos, o Pedro até usou um termo gostoso, né? Isso aqui denota essa questão da imersão na palavra, né? É uma base de que eles já estavam imergindo na palavra muito antes, né, do que a gente podia imaginar, porque eles falavam entre eles. E veja bem, eles falavam entre eles. O viver era esse, a comunhão era essa, né? Era de falar uns com os outros ali, aquilo que eles desfrutavam do Senhor. Os salmos não são bastante desfrutáveis? Eu fico lembrando sempre de Inhaiá, Guidinha também gostava muito de salmos, né? E muita experiência, é uma palavra que ali tem louvor, que eles falam lá, cântico de era cântico de Davi, né? Tem muita mescla, né? E o conteúdo é rico demais.
Tanto é que a conclusão da mensagem dessa semana está justamente lá no Salmo 110. Então, eles falavam entre eles. Eles já estavam ali tendo essa comunhão, dessa imersão ali no falar de Deus. E nós precisamos, né, aprender a exercitar isso, porque isso vai gerar dentro de nós esse fluir do Espírito. Mas aí, irmãos, nós precisamos atentar para uma coisa. Eu não sei se eu vou ser grosseiro, talvez, na forma de falar, mas é de dentro para fora, tá, irmãos? Não é de fora para dentro. Não é eu fazer porque estão fazendo, não. Eu não sei se eu estou conseguindo ser mais claro do que isso. Mas tem a sua experiência. Procura ter a sua experiência. Igual esse menino o Kleber, que teve aqui semana passada, né? Na hora que eu falei com ele lá, quando eu me converti, um versículo que me chamou muito, me prendeu muito. Era uma coisa que nós homens somos sempre muito pegos nisso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu questionava, irmãos, eu questionava muito. Eu vi o cristianismo, o catolicismo, eu cresci, o catolicismo lá na minha família. Meu avô tinha um centro espírita, no centro espírita dele, todas essas imagens aí do catolicismo estavam lá dentro, estava tudo lá, São Jorge, essas coisas, tudo lá, irmãos. Aí eu questionava aquele negócio, mas que bagunça é essa? Então, e quando eu vim para o evangelho, o crente falava um trem e fazia outro. Aí eu falei, como é que esse crente é, meu Deus do céu? Lá na usina a gente tinha tanto isso. Eu arrumei uma briga pesada lá na usina, no escritório. Toninho conhece a turma que nós tínhamos lá, né, Tony? Quando eu levei a primeira vez que eu apareci no escritório com a Bíblia, os meninos vieram, os chefes vieram para cima de mim. Para com isso, tira isso daqui. Eu não vou falar com vocês aqui não, porque está gravando. Mas vocês não têm ideia do grito de guerra que deu lá, não. O pau quebrou lá. Eu sapequei o bambu mesmo. Mas positivamente. Só que do jeito que bateram, tomaram. Mais forte. E graças ao Senhor, dali para frente, irmãos, mais cristãos começaram a aparecer com Bíblia lá. Ficaram sem medo. Acabou o medo. Ué, pode aparecer tudo quanto é porcaria aqui, agora a Bíblia não pode? Quem diz que não pode? Aonde que tem algum regimento aqui que impede? Quem são vocês para impedir a palavra de Deus? Irmãos, nós temos tudo nas nossas mãos. Precisamos desfrutar, precisamos aplicar. Nós temos que pedir ao Senhor ajuda para não ficar só no estaleiro. Mas tem que entrar na sua experiência lá, irmão, no seu quarto. Igual, eu oro de madrugada. Eu não oro com a Cilda de madrugada, eu oro lá meio de madrugada. Mas depois de manhã eu vou lá orar com ela. Tem vezes que eu não estou querendo orar não, irmão. Às vezes aconteceu algum trem diferente lá em casa, baixou uma poeira estranha, uma fumaça diferente. Faz igual a Adriana ali, a Adriana não veio de aliança, tá, irmãos? Aí Joãozinho está meio bravo com ela, mas ela, bravo daquele jeito, aí você vê. Né? Mas aí a gente ora, irmãos, e nós somos lavados. A gente é lavado. A gente aprende a respeitar o limite um do outro. Aprende, irmãos. Eu era igual o cachorro lá de casa, lá, Nhanhá até achou que nas conectadas, quem latia era eu. Eu falei, não, Nhanhá, é Jake. Ela achava que era eu que latia. Eu tenho que mandar uma foto para ela de Jake, mostrando para ela que nem eu que estou latindo, é Jake. Ela achava, ela queria ver se era eu que estava latindo lá. Aí você vê. Porque Tom aparece direto lá, Tom. Nas conectadas você não late. É eu. Irmãos, nós temos que dar a liberdade para o Senhor mudar a nossa vida, irmãos. Renovar a nossa casa, renovar a nossa comunhão com Ele. Irmãos, olha, se tem um receio que eu tenho, é de envelhecer no Espírito. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos o amor vai apagar. O amor aqui está vinculado ao fluir do Espírito, ao fluir da vida. Mas nós não podemos permitir isso acontecer conosco, não. Nós estamos limiados à volta do Senhor. Por isso nós temos essa liberdade aqui, ó. Aí o versículo 20, olha como que ele fala, ó. Nessa King James. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diariamente, ele fala aqui cotidianamente, diariamente, dando graças a Deus por tudo, ó Senhor Jesus. E aí no versículo 21 ele fala assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Nós sabemos que o Pedro até encerrou a mensagem falando sobre Satanás. Qual foi a intenção de Satanás? Usurpar
o que Deus deu para ele. Irmãos, agora eu tenho que olhar para mim. O que está me usurpando de Deus? Já pensou? Você perguntar isso para você? Alguma coisa pode estar me usurpando de Deus. E Satanás fez isso com o homem. Ele usurpou o homem de Deus. Por isso que há tantos arrazoamentos, tantos questionamentos, tantas situações, tantas dúvidas, tantas coisas. Mas o Senhor nos dá uma direção: enchei-vos do Espírito. Quando nós voltamos ao Espírito, aí tudo isso é eliminado, tudo isso é destruído. Mas eu preciso tomar minha posição, de não ficar na minha condição natural, e encher do Espírito. Aí nessa hora entra grito de guerra, entra o que você quiser. O fato é que você precisa entrar no Espírito e dizer: Senhor, não permitir que nenhuma frieza, nenhuma incógnita venha impedir aquilo que Deus revelou para você, irmãos. A gente pega aqui a palavra tão clara. E aí Salmo, né? O Salmo 110 lá que foi, o primeiro Salmo 2, né? Olha bem a característica da frieza. Está aqui, ó. Salmo 2 mostra. Os homens sem Deus, homens sem espírito, homens sem vida, homens sem essência. Ó Senhor Jesus, o império dessas trevas é horrorosa, que está arrastando aí a humanidade inteira. Salmo 2. 2:1, isso aí. Eu vou pegar nessa versão aqui também, porque senão vai dar um... Salmo 2:1. Ó Senhor Jesus, misericórdia para mim aqui, irmãos, estou chegando. Cheguei. Olha bem, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Irmãos, eles estão usando, né, condição natural, né? Nessa versão King James fala assim, ó, porque os gentios se amotinam, e os povos intrigam em vão. Versículo 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, 3, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Irmão, será que isso vai acontecer conosco? Não é possível. Eu não quero, irmãos, que isso aconteça com o meu coração, que isso aconteça em mim. Chegar a um ponto de achar que eu estou preso, da forma que, essa prisão aqui é forma negativa, né? A positiva é aquela que Paulo fala lá em Efésios, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Irmão, nesse mundo não quero não, eu quero o Senhor. Não quero o mundo do pecado, não quero o mundo da religião, não quero o mundo da subsistência. Quando fala do vinho, o vinho está mesclado a tudo isso aí, ó, tira a sobriedade, e isso vai atraindo os homens. E a vida vai se esvaindo, o tempo vai passando. Mas aí, o Senhor, ele conta, né, com o versículo 8. Aí vamos pular aí, ó, o 8, olha, do Salmo 2. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Aliás, perdão, vamos voltar um pouquinho aqui. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sião representa a igreja, tá, irmãos? Principalmente a igreja em Filadélfia, né? Então, quem estabeleceu o rei? Deus, o Pai, Todo-Poderoso. Agora ele é o rei sobre o Monte Sião, é o rei sobre a igreja. Mas e aí? Ele precisa também reinar em mim, na minha vida. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, para envergonhar Satanás e as artimanhas dele, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E aí, a gente vai agora para Salmo 110. Salmo 110. Vamos lá. Salmo 110. Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Olha como que a Bíblia é forte, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, ó. Gostoso isso. Graças a Deus nós temos um Senhor, que é também o Senhor dos céus, da terra, de tudo nesse universo. Achamos? Deixa eu procurar só nesse aqui, peraí. Vou pegar na de cá aqui, essa versão aqui. Ai, meu pai. 110. Muito bem. Versículo 1, 2,
1, 2 e 3. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem está à direita do Pai? Senhor Jesus, né? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Versículo 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho, emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aleluia. Irmãos, eu creio nitidamente que nós estamos sendo convocados para completar esse exército. E hoje o Senhor, o que tem sido mostrado para nós? Essa renovação, né? Esse encorajamento para os jovens, as crianças estão também sendo envolvidas, mas por um lado, o Pedro ele tem tentado mostrar a importância de nós irmãos que temos mais experiência, para poder também servir de suporte para esses meninos. Eu lembro, na época do Noronha, né? A gente era tudo novo, né? Todo mundo novo. Noronha era o irmão mais maduro que tinha, né? Reinaldo sempre falava isso, que ele era o irmão que ponderava. E nós era tudo doido, né? Todo mundo doido. Gente, tudo doido, irmão. Nosso pai. Gente, doido assim, doido positivo, tá? Não é doido assim também não, né? Doido para as coisas positivas, né? Mas aí o Noronha, a gente sempre, às vezes o Noronha era mais ponderado, e nós já era voadão, soltava, saía vazado, né? Mas aí, no final de um dia, ele nos ajudou nisso, falou: olha, ele é o irmão que está para guardar vocês, para dar referência, né? E a mesma coisa, os irmãos têm ouvido Pedro falando aí de uma escala, igual a mensagem que ele liberou, essa mensagem 23, foi lá na Colômbia. Aí ele perguntou quais irmãos que estavam lá na escala de 30 até os 50 anos. E ele falou que esses irmãos seriam ali os valentes de Davi, né? Eu até voltei uns anos para trás aí. Eu voltei. Puxei. Ô, Toninho, você também pode voltar, tá? Você pode. Tom não chegou ainda não. Você pode voltar. Aí o Reinaldo fez essa convocação. O Pedro fez essa colocação, né? E só que tem um grupo de jovens hoje, essa turma aí de 18 anos, de 12, até as crianças agora estão envolvidas, né? Até as crianças estão envolvidas com a fábrica de Vencedores Kids. Irmãos, o objetivo é justamente fazer com que o evangelho do reino alcance as pessoas. E nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar essa graça. De alguma maneira, em determinado momento, em algum lugar, a gente ter essa mesma atuação, essa mesma liberdade. E só o Espírito pode fazer isso em nós, irmãos. Não é fazer de forma aleatória, mas é permitir que o Espírito produza isso em nós. E uma vez que o Espírito nos use, irmão, não tem nada que vai barrar a obra de Deus. Hoje, os irmãos colocaram no grupo da igreja lá, o Maurício tinha mandado no grupo dos cooperadores aí, obreiros do estado de Minas, da região 6, na verdade, um irmão lá nos Estados Unidos, que estava pregando o evangelho, aí ele foi num determinado lugar lá, ele encontrou uma irmã, que já conhecia o Celso, a Rose, o vídeo está até no grupo da igreja, né? A Jucimara, né? Jucimara. Então, aí na hora que o irmão foi orar, e o marido, ele foi no marido. Aí o marido falou que a esposa era brasileira, era Jucimara. E aí ela falou: eu conheço o Celso, conheço o Samuel esteve aqui, o Celso, a Rose, vocês estão com o livro da árvore da vida? Aí ela comprou lá 5 kits na mão dele lá, né? Porque lá está chegando ainda esse volume todo que nós temos aqui, irmãos. Mas o fato não é a grandiosidade de tudo isso que nós temos. O negócio é a porção que nós estamos recebendo, absorvendo e aplicando. Só para a gente finalizar aqui, Hebreus. Eu mencionei esse versículo, mas vou pegar ele aqui, Hebreus, para a gente finalizar. Porque eu lembrei demais desse versículo, e ele foi feito umas convocações para a nação de Israel. Eu vou só ler uma das partes dele aqui.
Tem no capítulo 3 e no capítulo 4 de Hebreus, tá? Mas nós vamos pegar aqui, ó, o capítulo 3 de Hebreus, versículo de número 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Aí o capítulo 4 também, ele está aí de novo, ó, versículo 7. E de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Então veja bem, foi lá no deserto, depois de novo, ó. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor, irmãos, continue falando conosco, nos alcançando, revelando para nós o desejo do seu coração, movendo e mexendo com o nosso espírito, que ele esteja aberto, para que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, e tudo que nós venhamos a fazer, de hoje em diante, seja mais intenso, para glorificar o nome do Senhor. Ele pode fazer essa obra em nós, ele pode usar cada um de nós, ele pode mudar a história de cada um de nós, nos introduzindo cada vez mais para dentro do seu plano. Senhor Jesus, vamos compartilhar pequenos grupos, irmãos? Rapidinho. Ó Senhor Jesus.